Olá, boa tarde. O Portal da Assembleia já começou. Veja os nossos destaques. OAB Maranhão lança Observatório da Intolerância Política para atuar no segundo turno das eleições no estado. Ministro Reinaldo Soares da Fonseca é condecorado com a medalha Manuel Beckmann, a mais alta honraria do Parlamento Estadual. Você vai ver ainda as discussões que marcaram o encerramento da 14ª Jornada Jurídica na capital. E mais, a programação nas igrejas em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. É agora no Portal da Assembleia. A Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão, as Defensorias Públicas Estadual e Federal e outras instituições lançaram ontem em uma entrevista coletiva o Observatório da Intolerância Política, que vai atuar até o fim das eleições do segundo turno no estado, recebendo os mais variados tipos de denúncias. As inúmeras e graves notícias de atos de violência pelas divergências políticas nesse período de disputa eleitoral levaram a Defensoria Pública do Estado e a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão, a criar um observatório de intolerância política. O núcleo vai receber do público em geral denúncias de pessoas ou grupos que sejam vítimas de diversos tipos de violência relacionados ao tema. A Defensoria entende que a Constituição Federal ela assegura a liberdade de expressão, que pode e deve ser promovida, mas ela veda o anonimato. Então há limites ao exercício da liberdade de expressão. A pessoa que a pretexto de exercê-la excede esses limites, ela pode ser responsabilizada. Então nós pensamos na criação do observatório como instrumento de amadurecimento da nossa democracia. De modo que a vítima que sofre algum tipo de violência por via da intolerância nas redes sociais, ou mesmo pessoalmente, fisicamente, nas manifestações que realiza, ela deve buscar o link, preencher o formulário e encaminhar a denúncia para a gente, para que nós adotemos as providências pertinentes. Todas as demandas receberão a assistência jurídica necessária, com a adoção de medidas judiciais e extrajudiciais ou encaminhamento dos relatos para os órgãos competentes. O observatório ele vai servir para receber adequadamente e se dar o devido encaminhamento a qualquer violência, relato de violência por motivo de intolerância política. Então, qualquer pessoa individualmente ou coletivamente que se sinta agredida por conta desse ambiente político no qual a gente está vivendo, que entenda que as manifestações que, em tese, no primeiro momento tem um primeiro motivo político, mas que descambem para agressões mais sérias, verbais, físicas, ou mesmo, no extremo maior, tentativas de homicídio, ou infelizmente, como já há relatos no Brasil de homicídios realmente que foram caracterizados, esse é o objetivo do observatório, recolher denúncias sobre esse tipo de questão. O observatório vai funcionar dos dias 11 a 31 de outubro. As denúncias podem ser enviadas por meio de um formulário eletrônico disponível no site da OAB, oabma.org.br. O positivo do Observatório da Intolerância Política, ele vai funcionar através do acesso que as pessoas fizerem no site da OAB Maranhão ou no site da Defensoria Pública do Estado, onde haverá um link do Observatório da Intolerância Política. Clicando nesse link, abre um formulário eletrônico padrão, que a pessoa preencha um formulário simples, com dados da pessoa vitimizada ou da coletividade vitimizada, local em que ocorreu, a data, uma descrição sintética do ocorrido, quem foi ou quem foram os eventuais agressores, o tipo de agressão, se foi uma agressão física, moral, crime virtual, assassinato, ameaça, e se ela já acionou ou não algum outro órgão. E aí nós vamos dar resposta, encaminhamentos e até mesmo, dependendo da situação, indo até o local em que a situação tenha ocorrido ou esteja ocorrendo. Representa a preocupação da advocacia, a preocupação das instituições responsáveis com a intolerância, com o racismo, com a misoginia, com aqueles predicados todos que a gente defende de respeito à democracia, respeito às opiniões divergentes, respeito ao Estado Democrático de Direito e, por exemplo, para que não ocorra o que ocorreu no final do primeiro turno, de ataques descabidos, racistas, preconceituosos ao povo do Nordeste, levando em conta e tendo como valor maior o respeito às divergências, o respeito à democracia, para que a gente possa construir nosso Estado Democrático de Direito.
O ministro maranhense Reinaldo Soares da Fonseca foi o palestrante do painel de encerramento da 14ª Jornada Jurídica, que discute os 30 anos da Constituição Federal. Com um tema voltado para os direitos fundamentais, o ministro do Supremo destacou a importância da Constituição para o processo de redemocratização do país. A 14ª edição da Jornada Jurídica da UNDB reuniu durante 2 dias de evento grandes nomes do Poder Judiciário Nacional, entre eles o maranhense e ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca, que trouxe ao público o debate sobre os 30 anos da Constituição Federal Brasileira. Na verdade, esse seminário, essa jornada, ela se dispõe a discutir os 30 anos da nossa Constituição de 1988. E essa Constituição, considerada a Constituição Cidadã, é uma Constituição analítica que garante uma série de direitos fundamentais. Direitos fundamentais referentes àquilo que nós chamamos de primeira geração, as liberdades individuais, de segunda geração, a igualdade, e de terceira geração, a fraternidade. Alguns já defendem a existência da 4ª geração e da 5ª geração de direitos. A 4ª geração relacionada à bioética, à bioengenharia, e a 5ª geração de direitos, a famosa rede www, ou seja, o mundo virtual. A partir dessas 5 concepções, nós podemos discutir os direitos fundamentais e verificar que a nossa Constituição foi rica, foi pródiga no reconhecimento desses direitos fundamentais. Mas precisamos, depois de 30 anos, fazer um esforço enorme para fazer com que esses direitos sejam implementados, aquilo que nós chamamos de efetivação dos direitos. O ministro também defendeu a importância da conciliação para desafogar o judiciário e destacou que no país existem aproximadamente 109 milhões de processos judiciais e cerca de 18 mil juízes para atender a demanda. Depois de 30 anos da nossa Constituição, o judiciário brasileiro, todo o judiciário, Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça Militar, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, tenha hoje 109 milhões de processos. Isso significa, efetivamente, que temos 206 milhões de brasileiros e 109 milhões de processos. Isso nos diz alguma coisa, com certeza. Isso nos diz que a sociedade perdeu a capacidade de dialogar, de fazer com que seus conflitos, antes de irem ao caminho do judiciário, possam passar pelo crivo da conciliação e da mediação. Outro tema que também chamou a atenção do público foi a palestra do ministro do STJ, Nefe Cordeiro, que tratou sobre as polêmicas, delações premiadas e a ordem constitucional vigente. Eu tive a oportunidade de tratar da colaboração premiada, que é quando o acusado dá para o Estado provas do crime, demonstração de quem participou do crime. E eu vi como chama atenção realmente a eficiência dessa arma. O Estado, pela colaboração, consegue descobrir crime organizado de grandes grupos com poder de dinheiro enorme, até grupos transnacionais atravessando os países, então uma eficiência enorme. Só que, por outro lado, nós ainda estamos engatinhando no que são os limites para essa colaboração premiada. E aí nós precisamos cuidar para ver até onde o Estado pode negociar, para que não seja a colaboração também uma forma de impunidade daquele que colabora e de como fazer essa negociação de modo controlado. Ela é uma arma eficiente, mas precisa, como arma, ter um cuidado no seu uso. Esse é o ponto que eu creio que seja de maior destaque. É sempre muito importante trazer juristas, professores, ministros, advogados que tenham conteúdo para demonstrar aos alunos, que possam propiciar, incentivar discussões extremamente profundas. Pessoas que estejam no dia a dia das discussões das lides nacionais. Isso faz com que os alunos possam discutir temas extremamente profundos e analisar e tratar e debater sobre coisas candentes no nosso dia a dia. Eu diria que foi muito proveitoso e muito importante para o mundo jurídico do Maranhão. Alessandra de Mello está no 7º período do curso de Direito e participou dos 2 dias do evento e aproveitou a oportunidade para aprender mais sobre temas que influenciam o futuro do país. Olha, valeu muito a pena porque temos ministros, temos pensadores, temos operadores dos direitos
com inteligência para compartilhar, porque muitas vezes a gente sabe que o que está nos livros não é o que está na prática. Então, desse modo, eu acho que foi muito enriquecedor, porque até as perguntas que às vezes a gente tem no dia a dia na prática, eles trouxeram um pouco dessa noção para a gente. Ontem pela manhã, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca também cumpriu a agenda aqui na Assembleia. Ele foi homenageado com a medalha Manuel Beckmann, a mais alta honraria do Parlamento Estadual. Com o plenário lotado, a maior honraria da Assembleia Legislativa do Maranhão, medalha Manuel Beckmann, foi concedida ao ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca. O presidente do Parlamento Estadual, deputado Otelino Neto, presidiu a sessão solene. O ministro Reinaldo da Fonseca tem um vasto trabalho prestado à justiça no Maranhão e à justiça brasileira, e por isso a concessão da medalha Manuel Beckmann é muito justa. E nós hoje aqui, até pela quantidade de pessoas que prestigiam essa sessão solene, evidenciam o prestígio e o respeito que o ministro tem junto aos maranhenses. Durante os trabalhos, um documentário contando a trajetória de Reinaldo Soares da Fonseca foi exibido. Maranhense, ele nasceu em São Luís e já ocupou cargos importantes no judiciário brasileiro. Formado na Universidade Federal do Maranhão, antes de ser ministro do STJ, ele foi servidor do Tribunal de Justiça e procurador de Justiça do Estado. Chegou a passar em concurso público para os cargos de procurador do Distrito Federal e também juiz no Distrito Federal, função que exerceu de 1992 até o ano seguinte, quando foi aprovado para o cargo de juiz federal da Primeira Região. Em 2009, foi promovido ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região e, em 2015, assumiu o cargo de ministro do STJ. Eu recebo essa medalha como uma homenagem não a mim, Reinaldo, mas uma homenagem para todos aqueles que ocupam ou ocuparam as instituições em que tive a honra de pertencer. Ao Tribunal de Justiça como servidor do Tribunal de Justiça, à Justiça Federal como servidor e juiz federal da Justiça Federal, à Procuradoria do Estado do Maranhão, porque fui procurador do Estado durante 6 anos, e a família que pertenço, que é a família Guterres, é a família Viana, é a família Soares e a família Fonseca. A solenidade foi prestigiada por amigos, familiares, vários deputados, representantes do Judiciário e também pelo governador do estado, Flávio Dino. O ministro Reinaldo é um dos maranhenses que hoje ocupa um papel muito relevante nos tribunais em Brasília. Por isso, nós estamos aqui reunidos hoje, representantes máximo de todos os poderes do Estado, em reconhecimento à sua importância para a cultura jurídica, o meio jurídico do Maranhão e a esse papel nacional que ele desempenha no momento em que os tribunais são tão necessários para garantir a autoridade da Constituição e das leis, preservar o Estado democrático de direito. Por isso que eu fiz questão de aqui comparecer com inúmeros colegas desembargadores, para que nós pudéssemos dar esse nosso abraço fraterno ao nosso amigo e querido ministro Reinaldo. O ex-ministro da Justiça, Luiz Eduardo Cardoso, também prestigiou a cerimônia. Da tribuna, o deputado Alexandre Almeida, autor da proposta da homenagem, destacou a carreira jurídica do homenageado. A condecoração foi aprovada por unanimidade pelo Legislativo Estadual. A Assembleia tem várias atribuições, dentre elas reconhecer personalidades maranhenses que contribuem de alguma maneira com a sociedade maranhense, com o nosso Estado. O ministro Reinaldo é uma dessas personalidades que, como maranhense, já serviu muito ao nosso Estado e continua contribuindo para o Maranhão e hoje também na função de ministro do STJ, também contribuindo para um Brasil melhor. Então, a Assembleia faz aqui esse reconhecimento de maneira a o considerar um maranhense que tem contribuído muito com o nosso Estado. Veja no próximo bloco, Polícia Rodoviária Federal intensifica fiscalizações no feriado. E mais, a programação nas igrejas em homenagem a Nossa Senhora Aparecida. O portal volta já. Vai até a meia-noite de domingo a Operação Nossa Senhora Aparecida nas rodovias que cortam o estado.
A Polícia Rodoviária Federal está intensificando as ações de combate às infrações que geram acidentes de maior gravidade, como alcoolemia ao volante, excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas e o não uso do cinto de segurança. Radares fotográficos e etilômetros estão sendo usados para coibir comportamentos de risco. As ações de combate ao crime também estão sendo reforçadas. E o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, é feriado nacional há 38 anos. Em São Luís, a comunidade católica do Coafuma realiza todos os anos uma programação em homenagem à santa. A repórter Milena Dutra tem os detalhes. Foram 10 dias de muita celebração, alegria e devoção em homenagem a Nossa Senhora Aparecida da Foz do Rio Anil, que é o nome que a santa recebe dos fiéis aqui da igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro do Coafuma, onde eu estou bem pertinho. Eu estou aqui no largo, bem em frente à igreja, onde acontece parte da programação. A programação encerra hoje à noite, às 4h30 da tarde de hoje, tem uma grande procissão onde os fiéis vão percorrer as ruas celebrando Nossa Senhora Aparecida e voltam para a igreja. Provavelmente aqui no Largo vai acontecer a missa às 6 da tarde para a grande celebração de encerramento. São Luís também faz uma homenagem, é claro, à Nossa Senhora de Nazaré. O tradicional Círio de Nazaré está acontecendo e encerra neste fim de semana. Neste domingo acontece uma grande procissão que sai da igreja Nossa Senhora Perpétuo Socorro, na Coab, sentido Igreja de Nazaré, no Quatraque. E às 7 horas da noite, uma grande missa com o arcebispo de São Luís, Dom Belisário. É um final de semana de fé, celebração e adoração. Milena Dutra para a TV Assembleia. Hoje também é dia de festa para a criançada. A creche Escola Sementinha, mantida pelo GEDEMA, Grupo de Esposas de Deputados, dividiu a programação entre os alunos. Ontem foi a vez do ensino fundamental comemorar a data em grande estilo, com apresentações artísticas. O segundo dia de programação pelo Dia das Crianças foi recheada de talentos. E as apresentações ficaram por conta dos alunos do ensino fundamental, momentos especiais organizados pela creche Escola Sementinha. A preparação foi bem intensa, né? 2 meses, desde agosto nós estamos preparando as crianças, né? Procurando qual o tipo de talento que elas têm, se é dançar, se é cantar, se é fazer pintura, se é fazer outras coisas a mais que a gente não sabe, que acaba descobrindo, né? Malabarismo, né? Cantar sozinho, essas coisas. No auditório da escola, os artistas realizaram várias apresentações para um público exigente, animado e ansioso para ver os amigos no palco. Porque vai ser muito legal, eu quero muito ver Mariana se apresentando. Você gosta de teatro? Gosto. Danças coletivas, performances individuais e diversos estilos musicais fizeram parte da segunda edição do Estrelarte. Foram 2 dias de recreação especial que envolveu os 236 alunos da escola. O primeiro dedicado aos pequenos da educação infantil. Os artistas do ensino fundamental fecharam com chave de ouro. Você ensaiou muito? Muito. Meu pai, eu pegava o meu papel, eu saía falando no sofá e o papai tocava o violão. 7 grupos de Paquita. É. Estão nervosa? Muito. Eu tô suando. Mas ensaiaram muito, né? Sim. O Portal da Assembleia fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Um bom feriado e fim de semana para você.